Glória a Deus. Quem está feliz? Sai do teu lugar, abraça alguém que você não abraçou. Não é o do lado, não. Vocês não se... às vezes tem um de trás lá, está sem abraço, tem que ir lá abraçar. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Passamos um final de ano abençoado. Estamos iniciando o ano de 2020 abençoados, né, Rafael? E muitas bênçãos. Muitas coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu assisti um filme, vocês devem ter assistido, e assisti o 1, né? Deus não está morto 1, tem o Deus não está morto 2, e tem o Deus não está morto 3. E o filme Deus não está morto 3 é o politicamente correto. E aí já me desagradou, por isso que eu primeiro assisto para depois mandar vocês assistirem, né? Um foi uma benção, que aquele jovem na faculdade foi colocando ali que Deus não está morto, para desafiar o professor. O 2 eu não assisti, eu assisti o 3 ontem no canal a cabo lá, e foi mostrado o questionamento da fé. E foi falado que você pode ter algum momento de questionar a sua fé. E eu digo para você que é impossível questionar-se a fé. Você pode ter momento de confusão, de medo, mas de questionar a fé não. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha para mim, se você crê na palavra de Deus, glorifique ao Senhor. Eu disse impossível questionar-se fé. Então tem uma moça no filme que está em dúvida sobre a fé, e o pastor fala, não, isso aí é normal. Será, irmãos? Questionar a fé. Eu penso até que vocês terão momentos difíceis na vida, e que vocês vão entrar em confusão e não entender, e às vezes você diz assim, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que Deus não está feliz comigo? Isso tudo são coisas do imaginário de pessoas que não tem nada a ver uma coisa com outra. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus. Não vem pelas obras de você ser perfeito, senão você se gloriaria, mas é uma dádiva que Ele te dá. Agora, quando se tem uma experiência com Deus, que nós chamamos de experiência do novo nascimento, e aí essa experiência é só pela fé, ela não pode ser questionada. Então, em 2020 pode acontecer muita coisa como aconteceu em 2019, mas jamais imputa-se a Deus as coisas ruins, e sempre imputa-se a Deus as coisas maravilhosas e boas. Deus é pela tua bênção,
Deus é pela tua alegria, Deus é pela tua salvação, Deus é pela tua conquista, Deus é pela tua paz. Mas o mundo e o inimigo vão fazer de tudo para que você não tenha paz, nem alegria, não tenha uma vida abundante. Vai ser uma guerra, mas jamais a fé pode ser questionada. Eu cria, mas agora eu estou meio em dúvida se é verdade, se não é verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê que Deus esteve em todos os momentos contigo? Verdade. Você crê mesmo que nos momentos difíceis, às vezes de perdas, às vezes de dor, momentos que não tinha porquê, às vezes você diz, mas eu estou na fé, eu creio no Senhor. Você realmente, em todos os momentos, teve certeza absoluta, Deus está comigo, e com Deus eu salto muralhas, porque aconteça o que acontecer, Deus é por mim, e se Deus é por mim, no final da história, sempre a vitória será minha e do reino dele. Você pode glorificar o Senhor? Que nem esse da São Silvestre, ele estava indo, a linha de chegada aqui, e ele não viu adversário, porque o sujeito estava aqui atrás dele, ó. Ele olhou para cá, não viu, ele deu aqui, ó, a linha aqui, ó. Ele vinha correndo, e aqui ele fez, quando ele fez esse, o outro, blum, deu até dó. Paulo fala assim, só um leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Preste atenção, Deus não quer que você, nem por um segundo, nem milésimo de segundo, titubeie. Será que é verdade? Quantas promessas têm sido declaradas do púlpito, quantas palavras proféticas e poderosas, transformadoras. Do púlpito sempre irão palavras transformadoras, poderosas, para a tua vitória, para a tua conquista, para a tua salvação. Mas agora é com vocês. Não tem como questionar-se, será que é verdade? Todas as promessas de Deus nele são sim, são verdadeiras, são fiéis. Deus é leal. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Ele fala e ele cumpre. Você crê? Diga, eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Para agradar a Deus tem que crer. Não é Deus que traz os problemas, não. Não é Deus que traz provas. Eu falei para vocês, fui fazer o funeral de um garoto de 14 anos, sábado, morreu na praia. Eu já falei 1 milhão de vezes, 1 milhão, vou falar 1.000.001. Não se entra na praia sozinho. Quem tem criança pequena não se deixa nem no banheiro sozinho, nem no... deixei na banheirinha. Eu não me conformo, eu falo 1 milhão de vezes, nem adulto pode entrar na praia sozinho, se tem um mal súbito. E lá vai o rapaz de 14 anos nadar na praia, sozinho. A onda veio e virou ele de ponta cabeça, ele não sabia nadar. Veio outro amigo de 18 anos, foi tentar salvar, ficaram os dois. Porque você não consegue salvar. Para salvar alguém se afogando, você tem que jogar uma madeira, uma boia, sei lá o que. Não adianta você tentar querer salvar. Você tem que salvar de outra maneira. Mas enfim, o pai é pastor.
E aí fui chamado para fazer o funeral. E a única coisa que o pai falava é: eu não entendo, eu não entendo. E o versículo que o pastor Márcio usou foi: hoje eu não entendo o que o senhor fez, mas amanhã eu vou entender. Irmãos, vocês realmente imaginam que Deus quis afogar o menino de 14 anos? E aí alguém diz assim: mas Deus permitiu. Deus permitiu. Irmãos, há uma guerra entre a vida e a morte o tempo todo. Eu já falei. E a morte é um império, nós vamos ter que enfrentar essa desgraça. Mas um dia ela vai ser lançada no lago de fogo, está escrito na palavra de Deus. Por enquanto, o que eu posso prometer é que a morte não nos assusta. Por quê? Porque a morte não é ponto final para quem crê em Jesus. Ele passa da morte para a vida e já está nos braços do Senhor. Mas não foi Deus. A mãe se jogando em cima do caixão. Chegou na hora de fechar o caixão, falei: olha, eu vou ter que fechar o caixão. E a mãe: traz meu filho de volta, falava para mim. Para mim o caixão tinha que estar lacrado. Não se vela quem morreu afogado, é muito feio. O corpo fica roxo, inchado, fica vazando. Tinha que ter lacrado, mas a mãe não quis. E aí o sujeito do cemitério falou: pastor, tem que adiantar, porque temos que fechar. Aí eu fiz o funeral, fiz o culto fúnebre. E aí eu fui lá, falei: sei que vai ser E eu falei: vamos ter que fechar o caixão. A mãe se jogou em cima. Vocês acham verdadeiramente que Deus quis isso? É o mundo, é o pecado. Deus é pela vida. Deus é pelo livramento. Agora, o mundo jaz do maligno. Não tem como, todos nós aqui vamos ter que enfrentar o caixão se Jesus não voltar. Pode ser criança, bebê, 10, 15, 30, 100 anos, vamos ter que enfrentar, porque a morte ainda não foi vencida, só Jesus venceu. Mas está chegando o momento, quem sabe é nessa década, que os 7 anos finais comecem, e aí Jesus volta e arrebata a igreja, e depois de 3 anos e meio a gente volta com Ele, para morarmos 1000 anos na Nova Jerusalém. Sabe o que nós vamos dizer para a morte? Ô morte, quer ter a tua força? Fica aí quietinho que você vai para o lago de fogo ser destruída para todo sempre. Não mais morte, não mais choro, não mais guerra. Ei, a fé não pode ser questionada. Diz o pastor: não, é normal ter dúvida, não liga não, Deus entende. É impossível agradar a Deus sem fé. Quando você duvida, quando você questiona, lembre-se, você está fora do mover do Espírito de Deus. Não tem essa que Deus, você está desagradando a Deus. Em tudo dai graças. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito ou não? Ponto final. Glorifica a Deus, igreja. Diga obrigado, Jesus. Mateus 17. Como é que é essa fé? Como é que é, pastor? Olha, não precisa de muito não, viu? Não precisa de muito não. É pouquinho. Quer ver o que Jesus fala? Mateus 17, 20. Jesus está falando pela palavra para você. Que Mateus escreveu isso que ele falou como palavra viva. Conforme eu leio, ela toma vida aqui nessa noite. Ele diz assim para você, Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, nada vos será impossível. Pastor, mais. Não tem mais. Eu creio. Eu estou dentro desse mover. Paulo falou: eu prego a loucura da cruz.
Crer em Jesus é uma loucura. Crer em Deus é reflexão filosófica. Não tem nada a ver com fé. Crer em Jesus é fé pura. Você tem que crer, acreditar e ponto final. Mas se nada é impossível, pastor, nada é impossível, porque nada nos amedronta, nada vai nos brecar. O máximo que essa vida e o inimigo pode fazer é matar. Só é o máximo, mas ele não mata. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem está morto viverá. E diz assim para vocês: e os que vivem e creem em mim, nunca. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Mas o caixão está lá com o corpo, mas eu não estou lá. Só está o corpo. O ser está nas mãos e no colo do Pai. Está na glória, não morre mais. Nada é impossível ao que crê. Jesus falou: a fé de vocês, ele disse para eles, é menor que um grão de mostarda, que é o menor dos grãos. Porque se tivesse o tamanho de um grão de mostarda, vocês pediriam para o monte sair do lugar e ir para outro, ele iria. E outra coisa, o grão de mostarda, e eu profetizo em nome de Jesus, que a fé desta igreja, neste ano de 2020, seja um grão de mostarda. Sabe por quê? Porque é um dos menores dos grãos, mas se torna numa árvore tão grande que os pássaros fazem ninho nela. E eu profetizo que a fé seja como de um grão de mostarda, e a árvore vai crescer, mas crescer tanto que vai ter ninho, em o nome de Jesus Cristo. Gritem: eu recebo, em nome de Jesus. Não se pode questionar a fé. Eu posso questionar a minha vida. Mas minha vida não está tão boa como eu queria. Fé em Jesus Cristo jamais. Eu não sei se é verdade, se não é verdade. A história da cruz. Impossível. Você não tem o direito de questionar a fé. Só questiona a fé quem nunca foi convertido. Porque quando você se converte, você é uma nova criatura. Glorifique ao Senhor. Irmãos, o exemplo que o pastor deu no filme, que eu não quero que vocês assistam não, que não serve de nada. Deus não está morto 3. Não serve de nada, é um filme sem politicamente correto. Deus não é politicamente correto. Pecado continua sendo pecado para Deus, viu? Nós temos que ter amor e misericórdia. Pecado leva para o inferno. O salário do pecado é a morte. Inferno é uma realidade. Vida eterna é uma realidade. Ou com Deus ou sem Deus. Continua o pecado levando para o inferno. Deus não vai contemporizar, porque nós estamos no século 21. O pecado continua sendo pecado. Deus nunca mudou. Deus aborrece o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você crê? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Creia, não duvide. E aí o exemplo que foi dado foi de João Batista. João Batista teve dúvida. Eu falei, não é possível. Esse foi o argumento que o pastor falou para a moça. A moça estava com dúvida na fé, ele falou, até João Batista teve dúvida. Eu falei, vamos ver a dúvida de João Batista. Vocês conhecem a história de João Batista? Sabe quem foi João Batista?
Da mesma forma que tinha promessa sobre o Messias, e palavra profética sobre o Messias, com vários comportamentos e atitudes, tinha de João Batista. João Batista viria no espírito de Elias. Elias mandou parar de chover, parou. Depois mandou chover, choveu. Mandou cair fogo do céu, caiu. Foi arrebatado. Uma carruagem de fogo separou ele de Eliseu. Um redemoinho levou ele para o céu vivo. E o precursor do Messias, que era João Batista, nasceu debaixo de promessa. Lá na comunidade dos essênios, quando as pessoas vão comigo para Israel, eu mostro. A comunidade dos essênios era separada de Jerusalém. Jerusalém estava corrupta, no meio do pecado, e os essênios estudavam a palavra. Foi ali que João Batista nasceu. Cresceu nessa comunidade. Nasceu debaixo de promessa. Foi cheio do Espírito Santo no ventre. Quando Maria encontra com Isabel, ele foi cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. Nasceu debaixo de promessa. O antes foi falar com o pai dele: por que você não está crendo? Vai ficar mudo até o menino nascer. O nome vai ser João, precursor do Messias. Ele não viveu com Jesus, por quê? Porque José fugiu para o Egito. Embora tinha um parentesco, mas José fugiu para o Egito. Outra coisa, ele foi criado na comunidade dos essênios, que é lá perto de Jerusalém. E Jesus, quando voltou do Egito, foi para Galiléia. Nem conviveu. E de repente eles estão estudando lá na comunidade dos essênios. Tem biblioteca, Rafael, a gente mostra a biblioteca. Os caras estudavam. E o livro de Daniel estava escrito em aramaico. E lá na Babilônia, na Pérsia, 3 cientistas, que a Bíblia chama de magos, astrônomos, não astrólogos, astrônomos, viram que surgiu uma estrela nova. Vamos estudar as histórias da humanidade e pegar o livro de Daniel. Estou conjecturando. Não está escrito que foi isso, mas eles vieram. Eles disseram lá no reino da Babilônia, da Pérsia, ali: olha, vai nascer um rei em Jerusalém. Por quê? Porque Daniel é específico, é só fazer conta. E lá vem os cientistas lá para entregar o presente. Ora, a comunidade dos essênios está estudando o livro de Daniel. E de repente eles falam: o reino de Deus é chegado. E já sai João Batista da comunidade dos essênios e vai lá para Jerusalém. E começa a gritar: arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino de Deus. Ele nem está sabendo, ele nem está convivendo com Jesus. Ele está à beira do Rio Jordão, que passa ali entre a Jordânia e... Quando você desce de Jerusalém para ir para a Jordânia, é ali que ele está. Não onde a gente leva as pessoas a batizar. João Batista está perto de Jerusalém. Irmãos, a Bíblia diz que a Judéia, as cidades circunvizinhas, começam a vir as multidões. E ele grita: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele estudou, igual os cientistas, os magos estudaram na Babilônia, a comunidade dos essênios estudou. Como está acontecendo agora, em que o rabinato lá em Israel está mandando os judeus voltarem, porque está na hora do Messias surgir. Como que alguém pode falar que Jesus não está às portas, se o próprio rabinato está esperando o Messias? Igreja, glorifique ao Senhor. Não há como questionar a fé, meu Deus do céu. Mas João Batista teve dúvida. Onde que ele teve dúvida? João Batista está ali, multidão vindo, e ele falando: raça de víboras. Falou para os fariseus: vocês só têm religião. Quem disse que vocês, por nascerem aí da descendência de Abraão, são filhos? Deus, se quiser, faz a pedra ser filho dele, ser filha dele.
E o povo batizava, e ele ia batizando, arrependemos, arrependemos. De repente, quem que entra na fila? Jesus. Quando ele vê Jesus, ele fala, mas peraí, que eu saiba o que minha mãe falou. A minha mãe, tá certo a minha gravata, rei? Tá? A minha mãe falou que a tua mãe, o anjo falou com ela. Mas não tinha sinal nenhum. Qual sinal que tinha? Nenhum. Jesus na adolescência, juventude, teve que ficar no anonimato, senão o diabo matava. O diabo vai tentar matar Jesus o tempo todo depois que fica sabendo que ele é o Messias. E Paulo fala assim, se eles soubessem, eles nunca teriam matado. Que ali foi a derrota deles e a vitória do reino. Você não vai glorificar, não? João nunca viu Jesus fazer, não tinha sinal, não tinha nada, sabia a história. E Jesus veio e falou, não, eu não posso batizar você. Você que tem que me batizar. E Jesus falou, tem que cumprir a justiça. Tudo que eu for pedir, eu tenho que fazer. E João pegou Jesus e disse, eu te batizo para o arrependimento. No que Jesus sai das águas do Rio Jordão, a voz fala, este é o meu filho, o meu escolhido, o verbo, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você pode glorificar a Deus? Lá no começo, Luiz, por um momento Deus se arrependeu de ter feito o homem, e falou, não tenho prazer no homem, ele é mau desde a sua meninice. Mas aí Deus, por um momento, tirou a ira, continuou. Agora, ele vê o protótipo, aquilo que gerou todas as coisas, e falou, não, este é o meu filho amado, eu amo esse projeto, e eu amo tudo que veio dele, A voz falou, e Deus deu uma visão de uma pomba, porque é evidente que o Espírito Santo não é pomba, pelo amor de Deus. Deus deu a visão de uma pomba, que pousou como sinal. O reino do inferno falou, este é o Messias. Ali Jesus teve que ir para a tentação. E João não viu mais nada. O que João continuou? Batizando. Batismo para arrependimento, batismo. Só que Jesus está em outra parte, sobe para Galileia, desce, e João está lá no Rio Jordão, batizando, arrependei-vos. E João não tem ideia, irmãos. Se você vê a oração de João Batista, você vai ver que ele era conhecedor. Mas ele não andou junto com Jesus. Ele está continuando. Você não vai ver João Batista curando enfermo, levantando morto, curando paralítico. Você vai ver João Batista dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E de repente João fica tão indignado com o pecado, que ele vai na porta do palácio e chama o rei e a rainha de adúlteros. Ô Herodes, você é um adúltero e homicida, porque você tirou a mulher do teu irmão. Você está casado com a mulher do teu irmão. Você não presta, Herodes. Irmãos, para o rei, ele não tinha o espírito de Elias? Por isso que eu digo, eu não creio que Elias fugiu de Acabe e Jezabel. No meu modo de entender, quem mandou ele fugir para o monte? O anjo que veio com o alimento mandou ele fugir, porque ele sabia que não podia ir contra o rei. O rei tinha poder de mandar prender e matar, na hierarquia. Tanto é verdade que Herodes pega e prende João Batista. João Batista não podia falar assim, desce fogo em cima do rei. Não pode, porque a hierarquia não pode. Está lá João Batista preso.
E aí, João Batista não tem nem ideia do que está acontecendo com... Ele falou, estou preso. Eles não eram múmias. Eles pensavam, estou preso, né? E falaram, olha, Jesus, está correndo a fama de Jesus. Porque existiam os discípulos de Jesus, existiam os discípulos de João Batista. Eram dois grupos. E o grupo de João Batista vai para João e fala, olha, o grupo de Jesus está crescendo, a fama dele está correndo. Ele, peraí, então faz o seguinte, ele dentro da cadeia, chama dois aí, vai perguntar para onde que João Batista duvidou da fé. Fé não se questiona. João Batista foi na porta do palácio falar que o rei era adúltero. Você acha que ele tinha medo? Você acha que ele teve dúvida? Ele falou, pega dois aí, dos meus, manda lá para Jesus e pergunta se é ele mesmo, ou se ele é só o precursor, vai vir outro. Ninguém aqui está com dúvida sobre a fé, quer saber do projeto. Foram lá, Jesus, João mandou perguntar se é o Senhor mesmo ou vai vir um outro. Vem cá, cego, traz o cego aí, cego enxerga, paralítico anda, mudo fala. Jesus começa a fazer um milagre atrás do outro, falou, vai lá e volta para João, fala assim, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, e aos humildes, aos pobres é pregado o reino dos céus. Vai falar para ele ficar tranquilo lá, que assim como ele anunciou que o reino chegou, o reino chegou. João não está nem sabendo. Lá no palácio, chega o dia do aniversário de Herodes. O dia do aniversário de Herodes. Vamos beber? Vamos beber. E bebe daqui. Parabéns para o Herodes. Aniversário. Olha, trouxemos bastante lideranças, governadores, trouxeram presente para Herodes. E lá, o rei, descendente de Edomitas, de Esaú. Está lá o Herodes. De repente, entra a filha da mulher, a filha da Herodias, que não era nem dele, né? Porque ele roubou a mulher do irmão, né? E entra lá. Roupa transparente, sensual. Ele olhou, todo mundo, opa! E blá, 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 blá. E dançou, e bumbum pelede, blá, blá. Herodes, todo mundo. Maravilhoso. Pede o que você quiser. João não está nem sabendo, João está lá no cárcere lá. Pede o que você quiser, eu vou te dar até metade do meu reino. Ela foi para a mãe e falou, mãe, o que você quer? Eu quero a cabeça de João Batista, num prato. Herodes cria nas mensagens de João Batista, está escrito. Herodes escondia João Batista, protegia João Batista e sentava para escutar João Batista. E sabia que ele era profeta, está escrito. Protegia e parava para ouvir. E sabia que era profeta. Prendeu, conjecturando, pode ser que a mulher falou, você não vai fazer nada? Aí a moça vem e fala, eu quero a cabeça de João Batista. E ele tinha prometido e jurado diante dos governadores lá. E ele, constrangido, manda trazer a cabeça de João. Vai lá. Descem os soldados lá e decepam a cabeça de João Batista. Onde João Batista teve dúvida da fé,
Isso é ridículo. Eu admito que você tenha alguma confusão, por problemas que você passe, mas duvidar do projeto de Deus chamado Jesus Cristo, que veio para te entregar pela graça a salvação da tua alma para a vida eterna, duvidar que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, duvidar que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite e tem te protegido, e foi Ele que te chamou e te escolheu e te nomeou. Impossível. Não se justifica alguém chegar para mim e falar: pastor, estou titubeando na fé. Titubear na fé é quem nunca teve uma experiência com Deus. Porque quem é crente em Jesus, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem poderes, nem anjos, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A fé é acima da minha vida. Eu amo a minha salvação acima de tudo, mas preste atenção. O que mais me alegra é que não depende, a vitória do reino não depende da minha salvação. Jesus já venceu, e esse diabo com esses anjos decaídos vão para o lago de fogo, e o choro vai acabar, independente da minha condição. Jesus venceu, e isso me alegra. Posso apanhar, posso ter, como não ter, aconteça o que acontecer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jamais a minha fé vai ser questionada por mim. Será? Porque isso não existe na minha boca. Na minha boca tem: Deus sabe o que faz. Fique de pé. Hebreus 6. Eu admito você ter algum tipo de medo, algum tipo de questionamento sobre a tua vida, mas jamais questionar a Deus, questionar o projeto chamado Jesus, questionar o Evangelho, questionar as promessas. Hebreus 6, do 4 ao 8. Porque é impossível, repito, impossível, que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, impossível, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Ela recebeu a bênção de Deus, ponto. A chuva não vai voltar. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está da maldição. Seu fim é ser queimada. Não tem como. Ou é aprovada ou reprovada. Eu luto por um povo aprovado, para uma terra que a chuva cai e ela transborda em bênçãos. E eu não estou falando em bênçãos no sentido material, eu estou falando em bênçãos de vida espiritual.
Mas tem terra que a chuva cai e a chuva é a mesma, mas a terra só produz espinho e abrolho, só reclamação, só questionamento, só imputa-se a Deus as coisas que não devem, falam o que não devem, vão titubeando: será que é verdade o evangelho? Será que Jesus vai voltar mesmo? Impossível que aquele que escorrega e sai dessa linha tênue, dessa porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, mas a porta é estreita para a salvação, o caminho é estreito, poucos há que a encontrem. E aí a pessoa fala: eu entreguei meu coração para Jesus. Verdade. Você entregou o coração para Jesus, é para o que der e vier, aconteça o que acontecer. O máximo que pode me acontecer de mal é a morte. Esse é o máximo. Ora, perder dinheiro, ganhar, isso aí a gente encara. Ter, não ter, isso a gente encara, porque isso nada tem a ver com Jesus. Jesus é pela minha salvação, Jesus é pela minha vida abundante, e consequentemente, quando eu busco a Ele em primeiro lugar, Ele me acrescenta as coisas necessárias. Sim, eu creio que vir aqui num culto quinta-feira, eu recebo galardão, porque Ele é galardoador. Curva tua cabeça, fecha teus olhos. Estamos entrando em 2020, século 21. A ciência se multiplicou, tecnologia, mas a fé continua inabalável. Nem se um anjo descer do céu pregar outro evangelho, seja maldito. A fé é inabalável. Senhor Deus, a Tua palavra manda nós orarmos para que a nossa fé aumente. Então renova, fortaleça, aumente a nossa fé, para que possamos entrar nesse ano na frente da batalha, sem medo do inimigo, sabedores que só Tu és Deus, e que a Tua palavra é a verdade, e eu escondo ela dentro do meu coração, para não pecar contra Ti. Deus, que este povo que me assiste pela internet, ou os que estão aqui, renovem as forças nesta noite, neste momento, fortalecidos pelo Teu poder, em o nome de Jesus. Toda a igreja diga: eu recebo, eu tomo posse desta palavra, em nome de Jesus, amém. Vão em paz, que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês, que os anjos do Senhor acampem-se ao redor de vocês, que vocês possam chegar no lar e possam dizer: muito obrigado, Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, Jesus. Até domingo, se Deus quiser. Deus abençoe.